caso ocorre nos Estados Unidos. Em setembro de 2025, um caso em um motel de Dallas chocou o estado e atraiu atenção internacional. Uma discussão banal virou um evento horrível, presenciado por testemunhas e registrado por câmeras de segurança. Este é o caso de Chandra Nagamalaya. Chandra nasceu em 2 de dezembro de 1974 na Índia, onde era empreendedor. Ele gerenciava um hotel em Bangalore, mas procurava melhores oportunidades fora do país. Em 2018, ele se mudou para os Estados Unidos, juntando-se ao irmão que já tinha um negócio de hotelaria lá há décadas. Ele se mudou para Dallas, Texas, com a esposa e o filho, nascido em 2007. Até 2025, a família já tinha feito de Dallas seu lar. Em Dallas, Chandra trabalhou duro como gerente no Downtown Suites Motel, em Old East Dallas. Amigos e parentes carinhosamente lhe deram o apelido de Bob. Era conhecido como marido dedicado, pai amoroso e alma bondosa. Um amigo próximo o descreveu como uma pessoa alegre, que nunca ficava com raiva, alguém que levava as piadas na esportiva e sempre evitava conflitos. No motel, Chandra era conhecido por ser trabalhador, amigável e ter um comportamento gentil. Ele vivia no motel com a esposa e o filho de 18 anos, Gaurav. A quarta-feira, 10 de setembro de 2025, começou como qualquer outro dia no motel. Era manhã e os funcionários seguiam suas rotinas. Após as 8 da manhã, Chandra trabalhava com 2 funcionários. Uma delas era uma camareira e o outro era Jordanis Cobos Martinez. Jordanis limpava o quarto 108 no térreo do motel. A esposa de Chandra estava na recepção e seu filho, de 18 anos, nas proximidades. O que aconteceu nos próximos 20 a 30 minutos transformaria essa manhã comum em uma cena de puro horror. Dentro do quarto 108, uma discussão começou por causa de uma máquina de lavar quebrada. Chandra orientou Jordanis a não usar a máquina de lavar no motel, mas havia uma barreira de idioma. Chandra não sabia espanhol e Jordanis não sabia inglês. Chandra pediu a outro funcionário que traduzisse suas instruções para Jordanis, o que o ofendeu. Jordanis ficou irritado porque Chandra falou com o outro funcionário em vez de falar diretamente com ele. Ele se sentiu desrespeitado por precisar de tradutor. Esse colega depois disse à polícia que o problema de tradução o irritou. Jordanis ficou chateado e trocou palavras ásperas com Chandra enquanto os ânimos se exaltavam. Mas então, Jordanis saiu da sala furioso. No entanto, essa não foi o fim da discussão acalorada. Na verdade, ela só começava. Jordanis voltou para o quarto momentos depois, só que desta vez armado com um grande facão, e o que se seguiu foi uma explosão repentina de violência. De acordo com os investigadores, Jordanis começou a atacar Chandra com um facão sem aviso prévio. Ele balançou a lâmina e golpeou Chandra várias vezes. Chandra foi esfaqueado e cortado. Ele sofreu ferimentos terríveis, mas ainda estava vivo. Após ser cortado, Chandra fugiu gritando por socorro para salvar a própria vida. Ele saiu correndo do quarto 108 e atravessou o estacionamento até a recepção do motel onde estava sua família. Uma câmera de segurança registrou seus gritos e fuga, com Jordanis logo atrás, perseguindo-o com um facão. Chandra só queria alcançar sua esposa e filho para avisá-los e buscar refúgio. Alguém que estava hospedado no motel assistiu horrorizado. Disseram que ele o perseguiu desde o 108 até o escritório. Chandra estava tentando chegar ao escritório para avisar sua família para fugir. Chandra foi o mais longe possível, mas o agressor era determinado. Em questão de segundos, Jordan o alcança bem na frente do escritório principal. Ao ouvir a confusão, a esposa e o filho de Chandra saíram do escritório apenas para se deparar com um verdadeiro pesadelo.
Eles viram Jordanos atacar Chandra com a lâmina de novo. Tanto a esposa quanto o filho tentaram intervir, tentando desesperadamente afastá-lo, mas não havia nada que pudessem fazer. A esposa de Chandra gritou e seu filho lutou com Jordanos, mas ele estava em um estado de fúria e simplesmente os empurrou com força para o lado, continuando a golpear Chandra. Um espectador presenciou o ocorrido. Ele se aproximou da esposa e do filho de Chandra e pediu que se afastassem. Jordanos não demonstrou nenhuma misericórdia. Ele atacou Chandra violentamente com o facão várias vezes, mesmo quando ele já estava inconsciente no estacionamento. Durante o ataque, Jordanos chegou a vasculhar os bolsos de Chandra. Ele tirou o celular dele e o cordão com os cartões de acesso aos quartos do motel. Essa breve pausa, no entanto, foi seguida por uma brutalidade ainda maior. Jordanos então voltou a golpear Chandra com a lâmina, mas depois agarrou sua cabeça e começou a cortar seu pescoço. Ele fez isso até a cabeça de Chandra ser removida do corpo. Por volta das 8h30, Chandra já estava morto, seu corpo mutilado no chão, mas o agressor foi ainda mais cruel. Com o facão ensanguentado em uma mão e a cabeça de Chandra na outra, Jordanes parou por um instante. Ele então colocou a cabeça de Chandra no chão e chutou a cabeça decepada 2 vezes pelo estacionamento. Segundo uma testemunha, ele chutou a cabeça dele como uma bola de futebol. Mas nem terminou aí. Jordanes, calmamente, pegou a cabeça do chão e caminhou em direção a uma lixeira próxima na propriedade do motel. Em seguida, ele jogou a cabeça de Chandra no lixo. Tudo ocorreu em plena luz do dia, antes da chegada dos serviços de emergência. Todo o ataque aconteceu em apenas alguns minutos. Civis registraram muitos desses momentos em detalhes impressionantes. A esposa e o filho de Chandra ficaram horrorizados e profundamente traumatizados. Só podemos imaginar o horror e a adrenalina que percorriam os espectadores enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Enquanto tudo isso acontecia, muitas das testemunhas começaram a ligar para o 91 para relatar o que estava acontecendo. Às 8h31 da manhã, poucos minutos após a decapitação, os primeiros socorristas chegaram. Uma ambulância chegou ao motel após relatos de esfaqueamento em andamento. Paramédicos não são treinados para atuar em cenas de perigo ativo. Eles pararam a uma distância segura ao ver a situação. Jordanes ainda estava no local, coberto de sangue, empunhando o facão e se afastando da cena horrível. Os paramédicos o seguiram discretamente à distância, em seu veículo. As viaturas da polícia de Dallas cercaram a área em poucos minutos. Por volta das 8h35, os policiais localizaram Jordanes a cerca de um quarteirão do motel e avançaram para prendê-lo. Ele não foi muito longe. Ele ainda estava perto da propriedade e não fez nenhum esforço real para se esconder ou fugir rapidamente. A polícia disse que, ao prendê-lo, ele segurava o facão ensanguentado e o celular de Chandra. Seu corpo, encharcado de sangue, era a prova clara de sua ligação ao crime. Os policiais o levaram sob custódia sem mais incidentes. Não houve relato de resistência durante sua prisão. Então, agora você provavelmente está se perguntando quem era esse homem e o que poderia levar alguém a fazer isso. Jordanos nasceu em março de 1988 em Cuba. Em algum momento, ele deixou Cuba e entrou ilegalmente nos Estados Unidos, acabando por residir no Texas. Em 2025, ele era funcionário de manutenção ou limpeza no Dallas Motel, onde Chandra era gerente. No entanto, por trás desse papel discreto, de faz-tudo de motel, havia um longo e violento histórico criminal em vários estados. Nos 8 anos antes do assassinato, ele foi preso e acusado na Flórida, Califórnia e Texas. Em 2017, na Flórida, ele foi preso e acusado de furto qualificado de um Mercedes-Benz. Naquele ano, na Califórnia, ele foi preso por tentar roubar um carro. Segundo a polícia, ele estava nu, tentou arrastar uma mulher do carro
entrou com ela no veículo e a agrediu. Em 2018, no Texas, ele foi preso e acusado de indecência com uma criança e, enquanto aguardava o julgamento, deu um soco no maxilar de um carcereiro. Em 2023, na Califórnia, ele foi preso por roubo de carro e cárcere privado de 2017. Em agosto de 2023, um juiz da Califórnia concedeu-lhe liberdade condicional pela condenação de cárcere privado. No fim de 2023, ele foi preso no Texas por mandado de foragido e entregue ao Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos da América. Com seu extenso histórico criminal, um juiz de imigração já havia ordenado que ele fosse removido e deportado de volta para Cuba. No entanto, Cuba recusou aceitá-lo por seu histórico criminal, deixando-o retido sob custódia nos Estados Unidos. Segundo a lei dos Estados Unidos da América, se o país de origem não fornecer documentos de viagem, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega deve liberar o imigrante sob supervisão. Assim, em 13 de janeiro de 2025, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega liberou Jordanes da detenção sob uma ordem de supervisão. Ele foi libertado nos Estados Unidos, mas deve se apresentar regularmente. Em setembro de 2025, Jordanes morava em Dallas e trabalhava num motel. Apesar do passado alarmante, Jordanes evitou prisão permanente ou deportação. Após sua prisão, ele foi descrito pelas autoridades como um criminoso bárbaro com uma longa ficha criminal. Nesse contexto, ocorreram os eventos de 10 de setembro de 2025. De volta ao motel, investigadores e peritos começaram a analisar a cena horrível. Os restos decapitados de Chandra foram achados no estacionamento e sua cabeça na lixeira onde o assassino a jogou. Mesmo para detetives muito experientes, a brutalidade foi chocante. A violência empregada deixou todos muito perturbados. Durante o interrogatório policial, Jordanes admitiu o crime quase imediatamente ao falar com um detetive. Com a confissão, imagens das câmeras e testemunhas, ficou claro que ele era o responsável pelo assassinato, mas a polícia ainda buscava um motivo. Por que ele fez isso? A resposta era muito trivial. Pela confissão dele e pelos relatos das testemunhas, parece que o motivo foi que Jordanes ficou enfurecido por causa de uma suposta ofensa na comunicação. Por não ter sido abordado diretamente, e sim através de um tradutor, e por causa disso, ele explodiu em uma violência incontrolável. Não há indicação de premeditação ou de uma vingança pessoal, além daquela discussão ocorrida naquela manhã. Em vez disso, parece ser um caso de fúria repentina e incontrolável que se tornou incrivelmente letal. Ao fim da manhã de 10 de setembro, a polícia de Dallas acusou Jordanes de homicídio qualificado pelo assassinato de Chandra. No Texas, homicídio qualificado é aplicado aos assassinatos mais graves, permitindo que promotores busquem pena de morte ou prisão perpétua sem liberdade condicional se o réu for condenado. Ele foi registrado rapidamente na cadeia do condado de Dallas, e os registros mostram que, além da acusação de homicídio qualificado, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega colocou um detentor de imigração sobre ele. Isso significava que, mesmo que ele conseguisse pagar fiança ou fosse liberado, seria transferido para a custódia federal. Como era de se esperar, nenhuma fiança foi concedida após o ocorrido. A investigação policial passou a coletar evidências físicas. Eles coletaram sangue, digitais e imagens das câmeras de segurança, e o que viram foi horrível. Agora, é claro, para o YouTube, eu não posso mostrar as imagens reais, e nem tenho certeza se todas elas foram divulgadas ao público. Mas isso revelou tudo. Mostra todo o crime acontecendo. Mas o mais perturbador é que as câmeras registraram Jordanes golpeando Chandra repetidamente até ele ser decapitado, e até capturaram ele chutando a cabeça decepada no estacionamento. Essas imagens estão em algum lugar. A polícia tinha todas as provas necessárias. Raramente um assassinato assim é filmado por uma câmera. Afirmar que o caso é infalível seria insuficiente. Em um dia, a decapitação em Dallas virou manchete mundial. No entanto,
ela acabou sendo um pouco ofuscada pelo assassinato de Charlie Kirk naquele dia. Nesse dia, 2 dos casos mais chocantes da história recente foram registrados por câmeras. A primeira audiência de Jordanes, no tribunal, ocorreu nos dias seguintes à prisão, e a acusação de homicídio qualificado foi formalmente apresentada. Diante dos fatos, especialistas observaram que o caso poderia se enquadrar nos critérios para a pena de morte, especialmente porque envolveu um assassinato cometido durante outro crime, um roubo. Isso porque ele pegou o telefone de Chandra enquanto o matava e, além disso, o assassinato foi categorizado como extremamente cruel. Um defensor foi designado para representá-lo. Avaliações de saúde mental ou outras estratégias de defesa não foram divulgadas, mas, dado a violência extrema, é possível que seus advogados considerem defesas de competência ou insanidade no futuro. Até meados de dezembro de 2025, nenhuma dessas alegações foi relatada, pois o caso ainda está no início. 3 dias após o assassinato, a família de Chandra realizou o funeral no Texas. A comunidade lamentou a perda de um marido e pai querido. As autoridades mostraram determinação em buscar justiça publicamente. Trump disse pessoalmente que esse criminoso será processado com todo o rigor da lei. Com as evidências diretas, como vídeo, testemunhas e confissão, o julgamento pode focar mais na punição do que em provar a culpa. Também vale mencionar que, devido ao seu status migratório, qualquer sentença será cumprida nos Estados Unidos e ele não pode ser deportado, a menos que seja liberado de alguma forma. O caso da decapitação em Dallas é um dos mais horríveis dessa região nos últimos tempos. E o fato de ter sido registrado em vídeo só aumenta o horror. Muitas pessoas estão esperando pela pena de morte. No entanto, alguns especularam que, devido à natureza do crime, a defesa poderia ter a oportunidade de alegar insanidade. De qualquer forma, é provável que Jordanos nunca mais veja a luz do dia.